Tu passou por um momento muito difícil na vida, que foi a descoberta de um câncer, né? Como é que foi quando veio esse diagnóstico? O que passou na tua cabeça? Assusta muito, né? A gente receber um diagnóstico como esse, realmente a gente sabe essas coisas, perdi o chão, não sei, realmente é isso, é muito difícil, porque eu nunca tinha tido nenhum caso na minha família, eu fazia meus exames todos os anos, eu sempre tive uma alimentação saudável, eu sempre fiz esporte, então eu tava sempre naquela linha, assim, sabe, do que eu fazia todo o que era possível para não ter, né? E de repente eu fui fazer um exame e apareceu. E eu tinha ido na minha médica uma semana antes, porque eu sempre fazia assim. Eu já faz um tempo, muito antes dessa história de Outubro Rosa, que eu pego o mês de outubro, porque é o mês do meu aniversário, para fazer um check-up. Porque se a gente não marca um mês do ano, quando tu vê se passaram 2 anos e tu esqueceu de fazer os exames. Então eu tinha sempre isso na minha cabeça, mês de outubro é o mês, antes de chegar aquela loucura de final do ano, é o mês que eu tenho que fazer meus exames. Então todo outubro eu fazia meus exames. E naquele ano, no início do mês de outubro, era a pandemia, né? No meio da pandemia, eu fui na médica, ela me examinou, disse, não, tu tá tão bem que eu nem vou te pedir a tomossíntese mamária, que era um dos exames que ela sempre me pedia. Me fez exame de toque, tava tudo ótimo, e eu fui fazer os meus exames, marquei tudo junto, sabe, me lembro que era véspera do meu aniversário, quando eu fui fazer esses exames, não, véspera não, um dia depois, porque eles marcaram no dia, e aí eu digo, não, dia do meu aniversário eu não quero ficar fazendo exame, vamos no outro dia, pode ser? Pode. Aí eu fui fazer tudo, então eu fiz assim, tomografia abdominal, transvaginal, a mamografia, tudo bem, aí quando chegou na hora da ecografia mamária, eu já tava levantando a mesa para ir embora, quando a médica disse, olha, tem uma manchinha aqui que tu não tinha ano passado, deixa eu chamar outra médica, veio lá a doutora Beatriz, começou a olhar e disse, olha, Cristina, quando aparece isso aqui, eu mando fazer biópsia. Daí eu disse assim, biópsia? É, uma biópsia, eu tenho tempo agora, tu quer fazer? Claro, como é que eu vou ficar com essa coisa na minha cabeça de não saber o que é? Aí fiz a biópsia, mas ela demora para ficar pronta, né? E aí? Aí é uma angústia, assim, mas eu saí do exame, já liguei pra minha médica e disse, olha, doutora, tava tudo tão bem, mas apareceu aqui uma mancha, ela disse, não, tu não te preocupa, não vai ser nada e tal, mas daí no outro dia ela já me ligou com outro discurso, dizendo, olha, quando acontece isso, é melhor ir num mastologista, já escolhi um mastologista pra ti, daí eu fui conversar com ele, e ali ele já me disse que era positivo, só não sabia o tipo, porque aí que tem, né, descobri que câncer tem nome e sobrenome, né, tu tem que saber o nome e sobrenome pra saber qual vai ser o teu tratamento. Então, aí demorou quase uma semana para saber qual era o tipo, e aí era um tipo agressivo, era um tipo que tinha uma coisa boa porque ele respondia muito bem às medicações, mas era agressivo, então tinha que fazer um tratamento bem forte, que era 18 quimioterapias, eu passei por 18 quimioterapias, 15 radioterapias, 18 imunoterapias também, e também fiz uma cirurgia, né? Foi uma cirurgia pequena, porque quando as quimioterapias deram muito resultado, então já na metade, assim, não aparecia mais nada nos exames, então foi muito tranquilo, e eu passei extremamente bem, assim, a gente leva o susto. É aterrorizante receber essa notícia, mas eu sempre digo para as mulheres, tenho feito muitas palestras aí pelo interior, não só sobre câncer de mama, sobre a minha vida, mas tem um trecho que eu dedico a isso, porque as pessoas têm muita curiosidade também, né? E eu sempre digo, gente, é assustador, mas assim, é muito mais tranquilo hoje em dia o tratamento, né? Os médicos hoje estão muito bem preparados. Hoje não se faz mais aquela, porque antigamente se dava uma carga de quimioterapia, uma carga de coisa igual para todo mundo, Tecnologia né? avançou, hoje é tudo né? personalizado, então ele já tem mais tranquilidade de fazer um tratamento, inclusive mais leve, né? E tem medicamentos que te protegem também da própria quimioterapia. Eu não perdi nem meu cabelo, né? Pois é, né? Que foi uma coisa raríssima. E Cris, tu teve medo de morrer? Em algum então, momento? assim, quando tu recebe aquele diagnóstico, te dá um susto, sabe? Assim, gente, e agora e tal, assim, mas aquilo, eu entrei no meu médico, quando eu fui pro médico, ele me disse, eu quero que tu saia dessa porta tendo certeza que tu não vai morrer disso, sabe? Foi a primeira coisa, acho que ele já sabe, a gente não pergunta, a gente fica tão assustada, né? A gente leva um tempo até pra dizer câncer, pra dizer tumor, sabe? Essas palavras, assim, são horríveis. Sim, tem que chegar em casa e contar, deve ser uma barra também, né? Muito. Chegar muito na família difícil, e dizer, olha só. E eu tive uma coisa que me deu muita força no meu tratamento, que foi a minha filha, né? Porque eu te disse que eu fui fazer esses meus exames um dia depois do meu aniversário. E no dia do meu aniversário, ela fez aquele carrossel de posts na internet com fotos nossas e tal, e ela botou assim, dia da mulher mais linda e mais forte do mundo. E a mulher mais forte do mundo, sabe? Se a minha filha me via como forte, eu ia ser forte, sabe? Então eu fui muito forte, sempre que eu ia pensar alguma coisa negativa, me vinha aqui, não, eu sou forte. Tu te emociona minha filha, falando me disso? Me emociono mesmo, assim, porque foi realmente, assim, que sempre me deu força, assim, no meu tratamento. E eu falando na minha filha, né, e assim,
Por outro lado, a coisa mais difícil que teve pra mim foi contar pra minha mãe, sabe? Porque eu sou mãe e sei que a gente sofre muito com os filhos, né? Então, contar pra minha mãe, na época o pai já estava doente, a mãe já tinha um fardo, sabe? Uma preocupação muito grande ali. Foi difícil. E eu contar pra mãe, assim, eu me preparei, eu me lembro que eu saí foi quando eu saí da ressonância que confirmou o tipo, e que era só ali também, porque quando tu recebe essa notícia, tu já acha que tá com o corpo tomado de câncer, né? Essa é a coisa que vem na tua cabeça. Aquela dor de cabeça que eu tinha, então já deve ser na cabeça, sabe? É aquela coisa louca. Então, até que as coisas se esclareceram todas, assim, pra mim, daí eu fui lá contar pra mãe, me preparei, Paulo foi comigo, e quando eu cheguei, eu disse, amor, eu vou contar bem direitinho pra ela, eu tenho que ser bastante forte. Quando eu cheguei, que eu fui contar pra ela, eu desabei chorando, eu não conseguia falar, sabe? Tudo ao contrário do que eu tinha imaginado fazer. Mas a minha mãe foi extremamente forte, sábia, e ela disse uma coisa pra mim, minha filha, calma, eu tenho certeza que tu vai passar muito bem e tu ainda vai inspirar muita gente. E é o que acontece hoje, né, é o que Cris? acontece. Os médicos vêm me dizer. E acho que o teu papel também é importante na prevenção, para as mulheres se darem conta de que não pode deixar passar, tem que fazer os exames preventivos. Tem que e mesmo fazendo, né, tu tá sujeita, sabe? Até agora, uma coisa que eu sempre digo que as pessoas dizem, tu fez tudo isso, tu foi saudável, não sei o que tu teve. Mas eu acho que também foi essa saúde que eu acumulei durante os anos que me ajudou a passar muito bem no tratamento, sabe? Sem dúvida. E passei bem mesmo. Eu tenho que te dizer assim, eu não tive um enjoo. Eu saía da quimioterapia, porque como eu fazia a sessão, eram 2 quimioterápicos, e era também a imunoterapia junto, e eles fazem assim, são bolsinhas de soro, né? Então tu começa fazendo ali um anti-enjoo, um remédio antialérgico, uma cortisona, daí depois que vem a químio. Então minhas sessões chegavam a durar 8 horas, as primeiras, assim, aqueles iam mais devagarinho, botando mais devagarinho. Então eu saía de lá um pouco cansada, ia pra casa, dava uma deitadinha, mas de noite eu já tava jantando, no outro dia eu já tava trabalhando e na academia. Pois e eu acho que, desculpa ter te interrompido, mas os teus colegas também foram importantes, né? Porque a gente percebe, eu não sei se eu tô errada, tá? Aí tu me corrige, mas parece ter uma sinergia tão boa nessa equipe do Jornal do Almoço, e especialmente tu e o Marco. É verdade, o que a gente vê na tela é real? É assim na vida real? Na verdade, eu acho que o Marco não estava ainda naquela época. Ele ainda não estava, ele veio depois. Ele veio depois, ele fazia o tempo naquela época. É verdade. Ele fazia o tempo. Mas tem essa sinergia. Tem, sim. Nós somos uma equipe super unida, né? E te ajudou, né? Sim, isso ajuda. O trabalho ajuda. Eu me lembro que quando eu contei na RBS que eu ia passar por esse tratamento, que eu recebi esse diagnóstico, a primeira coisa que me disseram assim, esquece o trabalho, vai pra casa, se tu precisar ficar 6 meses, 1 ano afastada, fica. Eu digo, como assim? Tu não quis? De jeito nenhum. Eu não, quero levar minha vida normal, quero seguir minha vida normal. E eu tenho certeza que isso me ajudou muito. Porque se tu vai ficar só pensando no tratamento, sabe? Não é viver, tu tem que continuar vivendo. Tem que levar o tratamento a sério, mas continuar vivendo em vida normal, vida que segue. E é possível, sim, né, fazer isso.